Pronto, então vamos lá, acho que agora dá certo. Então, quando a gente fala em meningite, né, ele é um processo inflamatório das meninges, que é esse tecido que recobre, né, o nosso cérebro, membranas, né, que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ele pode ser causado por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, como também por processos não infecciosos, né, como traumas, por exemplo. É importante, dentro da epidemiologia, a identificação desses agentes infecciosos, qual é a bactéria, qual é o vírus causador dessa meningite, porque a partir disso é possível realizar, por exemplo, o controle através da vacinação, né? A vacina específica para aquele meningococo. No Brasil, a meningite ela é considerada uma doença endêmica, quer dizer que ela é uma doença que está presente, afetando a nossa população de maneira contínua. Desse modo, são esperados casos da doença ao longo do ano. E aí, para monitorar o número de casos que existem, quais são os tipos de meningite, quais os locais que estão apresentando maior número de casos, que é necessário a notificação desse agravo. A meningite, ela é uma doença de notificação obrigatória e a gente notifica a suspeita. Então, o paciente ele foi admitido na unidade e o médico suspeitou de meningite, já é necessário a notificação. Mesmo que, após a investigação, seja descartado essa suspeita, ou pela evolução clínica do paciente, ou por outros exames, mas a suspeita, ela já se notifica. Para quê? Para que se tenha um controle do número de casos, né, da sintomatologia que o paciente está apresentando, e também para que se defina que houve uma investigação, né, que não foi um caso descartado sem que houvesse uma investigação. O que é a definição de um caso suspeito de meningite? Então, toda criança acima de 9 meses ou adulto que apresente febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, outros sinais de irritação meningia, né, como os sinais de Kern ou de Brudinsky, convulsão, sufusões hemorrágicas, né, surgindo petequias no corpo e torpor. Crianças abaixo de 9 meses, observar também a irritabilidade, que é o choro persistente ou o abalamento da fontanela. Então, a gente percebe que alguns sintomas, eles são gerais, né, como a febre, cefaleia e vômitos, e existem os sintomas mais específicos que pode levar a essa suspeição clínica no momento da avaliação do paciente. Então, esse paciente que ele chegou com essa sintomatologia, né, apresentando principalmente os sinais neurológicos, o médico ele pode levantar a suspeita de meningite e iniciar essa investigação. A partir de então, a gente procede à notificação desse agravo. Vou mostrar para vocês como é que funciona, né, o modelo dessa ficha, onde se coletam as informações gerais em relação à identificação do paciente, né, nome, data de nascimento, endereço, porque isso é importante no momento de realizar a investigação de por onde esse paciente andou, de onde ele veio, para se tentar identificar a origem, né, o local onde ele teve o contato com o meningococo. A partir do campo 31, ele é o campo específico onde se coletam as informações referentes à meningite, né? Onde a gente vai buscar o histórico vacinal desse paciente, né, doenças pré-existentes que ele apresente, contatos, se ele sabe referir contato com algum paciente, algum caso suspeito ou confirmado de meningite, nos últimos 15 dias que antecederam o início dos sintomas do paciente,
E aí, quem é esse contato, né? Nome, endereço, porque a vigilância ela vai realizar a visita no domicílio desse paciente para realmente identificar se esse paciente que está hospitalizado, ele é um caso secundário, né, de um paciente que esteja com meningite. E aí, a partir do campo 40, é identificado os sintomas que o paciente apresenta, né, identificando cada um dos sintomas que esse paciente apresenta, se ocorreu hospitalização e o nome desse hospital, a data em que o paciente foi hospitalizado, um exame que ele é relativamente simples, né, de baixo custo e que ele é indispensável, né, para o início da investigação dessa suspeita de meningite, que é a punção lombar, né, onde é feita a coleta do líquor e é realizada a análise, né, a bioquímica, para avaliar as características do líquor, assim como a avaliação celular, para já se ter uma ideia, né, de, de um paciente, né, que tenha uma suspeita realmente de meningite ou não. E aí existem outros exames que podem ser realizados, como a cultura, né, bacterioscopia. E aí, após essa investigação, o caso ele é considerado como confirmado ou descartado, né? Essa confirmação, ela pode acontecer por meio laboratorial, como pode ser a confirmação clínica através dos sinais e sintomas do paciente e através do vínculo epidemiológico, né? Se ele teve contato com um caso sabidamente de meningite. E aí a evolução do caso desse paciente, se houve alta por cura, né, óbito por meningite ou óbito por outra causa. Aqui embaixo entra o resultado, né, desse exame da bioquímica feita, as observações que sejam necessárias, que sejam pertinentes, e é através dessas notificações que nós temos o panorama das meningites no Brasil, né? Quantos casos ocorrem por ano, quais são os principais agentes infecciosos, se vírus ou bactérias, quais as regiões em que se acontece o maior número de casos, para que se tenha as tomadas de decisões e as intervenções em relação ao controle dessas doenças, à vacinação, né, para reduzir os danos aos pacientes. E aí, uma vez recebendo-se esse paciente na unidade, onde já se levante a suspeita de meningite. Esse paciente, de imediato, de pronto, ele deve ser colocado a identificação de precaução por gotículas, né? Então, se recebido numa enfermaria, essa enfermaria ela já deve ser identificada com precaução por gotículas, se recebido num leito de estabilização ou num leito de UTI, ser identificada a cabeceira do leito desse paciente, para que a equipe ela esteja sinalizada de que aquele paciente apresenta uma condição que necessita que a equipe ela tenha precauções ao ter contato com aquele paciente, assim como as equipes que forem alternando os plantões, ao receberem o plantão, ser sinalizado que há necessidade das precauções, de precaução por gotículas nesse paciente, que envolve a higiene das mãos, o uso da máscara cirúrgica, tanto pelo profissional quanto pelo paciente, e o uso de quarto privativo, né, no caso do paciente que esteja nos setores de internação. E aí se fala muito, né, um dos receios principais dos profissionais em relação ao manuseio desses pacientes, quanto à necessidade da quimioprofilaxia. O que o Ministério da Saúde, o que a literatura ela fala sobre a profilaxia para pacientes, né, para os profissionais que tiveram contato com pacientes suspeitos ou confirmados de meningite.
Então, a quimioprofilaxia, ela está recomendada para os comunicantes próximos de um paciente com doença meningocócica ou por hemófilos, que tiveram contato com o caso até 10 dias antes do início dos sintomas e deve ser administrada até 48 horas após a suspeita, de preferência até 5, né, no máximo até 5 dias desse contato. O que se considera esse contato próximo, né? Pessoas que moram no mesmo domicílio do paciente que apresentou esses sinais, esses sintomas. Pacientes que morem em instituições fechadas, como, por exemplo, em presídios, né, em instituições de longa permanência, que compartilhem do mesmo ambiente. E para os profissionais de saúde, a orientação são os profissionais que participaram de procedimentos como aspiração de secreção, realizaram técnicas de RCP, né? Foi realizado o exame de fundo de olho no paciente sem o uso de máscara. Uma vez que o profissional ele adota o uso dos EPIs durante a assistência ao paciente, mesmo que exista a eliminação de partículas durante esses procedimentos de aspiração, RCP, né, com o uso de máscara, não há recomendação de protocolo para o uso de quimioprofilaxia. Não há necessidade, né? Quem não deve receber a quimioprofilaxia, um contato casual, sem história de exposição a secreções, né? O paciente, ele foi transferido e ele passou pelo corredor e cruzou com o profissional, né? Houve um contato indireto, né? Eu tive contato com o profissional que teve contato com o paciente, né? Então, é um contato indireto, não há orientação de protocolo para receber quimioprofilaxia. E os profissionais de saúde, sem exposição direta, ou que fizeram aspiração de secreção, RCP, exame de fundo de olho, ou intubação orotraqueal com o uso de máscara. E aí, um outro ponto que surge muitas dúvidas é sobre a vacinação dos profissionais que tiveram contato com o paciente. Hoje nós temos algumas vacinas que são disponíveis, né, pelo PNI, que evitam, né, que conferem imunidade contra a meningite, como, por exemplo, a meningocócica C, a meningocócica ACWY, a vacina IB, né, a Haemophilus influenza tipo B, a pneumocócica 10, a pneumocócica 23, que faz parte do calendário básico, né. Para os profissionais da saúde, foi liberado a vacinação contra a meningite tipo C, né. E o bloqueio vacinal, ele vai ser realizado em casos específicos, onde existam surtos, né, um aumento no número de casos de meningite ou surgimento de casos de meningite em determinada localidade, mas conforme a avaliação do caso. Porque o que é principal é identificar qual o agente etiológico daquela meningite, porque não adianta vacinar contra a meningite C se o tipo de meningococo que causou aquela infecção no paciente é um Haemophilus influenza tipo B, né. Então é vacinar, mas sem interferência, sem haver controle para aquele caso específico. E aí, é isso, essa minha fala com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram colocar no chat, em relação à apresentação que eu fiz, à fala que eu fiz, alguma dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade.
Alguém, pessoal? Doutor Eduardo já se encontra na sala? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Quando no hospital se encontra um paciente nesse quadro, toda a equipe de saúde do hospital é informada desse paciente ou só a equipe específica? É porque sempre acontece alguns casos, isso está repetindo. Só a observação é essa. Todos os funcionários da área da saúde são cientes de um paciente desse quadro no hospital, para que ninguém seja pego de surpresa. Pronto. Respondendo à sua dúvida. A comunicação entre as equipes e entre os profissionais, ela acontece através da sinalização, da identificação da enfermaria ou da cabeceira do leito do paciente com as placas que identificam a necessidade de precaução ao ter contato com aquele paciente. Essa precaução, ela vai estar descrita como uma precaução por contato. Então, quando eu tiver contato com aquele paciente, eu vou precisar utilizar alguns EPIs. No caso de doenças onde se existe a transmissão pelas vias respiratórias, como é o caso da meningite, que vai acontecer a transmissão através do espirro, né, secreções da nasofaringe, através do espirro, da fala, da tosse. Então, para que eu evite o contato com essas secreções, eu vou precisar fazer o uso de EPIs, de máscara. Então, a cabeceira do leito, a enfermaria, ela vai estar identificada que eu preciso ter precauções por gotícula ao ter contato com aquele paciente. Então, depois de eu ter contato com esse paciente, eu vou precisar higienizar as minhas mãos, eu vou precisar estar fazendo o uso de máscara cirúrgica quando eu tiver contato com esse paciente. Essa é a comunicação. Não necessariamente o paciente, o profissional, ele precisa ser comunicado de que aquele paciente tem uma suspeita ou um caso confirmado de meningite. A comunicação acontece através da identificação da precaução. Então, eu estou sinalizado que eu tenho que ter uma precaução por contato, por gotícula ou por aerosol com aquele paciente. Então, essa é a comunicação que resguarda, né, a segurança de todos os profissionais. E aí é necessário estar atento, né, a essas sinalizações na enfermaria ou na cabeceira do leito do paciente. E Amanda, boa noite. Eu queria saber o seguinte, você falou sobre a questão dos tipos de meningite, né? Assim, o hospital é feito um teste rápido, tipo hepatite B, hepatite C tem um teste rápido, né? Isso. Pode falar. Certo, eu vi aqui tua pergunta no chat. O que se utiliza, o que é relativamente, a gente fala que é baixo custo, tem um resultado mais rápido, né? É a punção do líquor, que é realizado, né, pelo médico. Então, o profissional médico, ele faz a punção do líquor. E esse líquor, essa quantidade de líquor, né, em torno, pelo menos, de 3 a 5 ml, ele é encaminhado para o laboratório e lá é realizado a bioquímica. O líquor, ele tem um aspecto de água incolor, límpida, como água de rocha, né?
transparente. Esse é o aspecto habitual de um paciente, né, de um indivíduo saudável. Quando existe a suspeita, né, de meningite, esse líquor, ele tem um aspecto turvo, né, ele tem uma coloração diferente. E aí também é realizado a bioquímica, que é a análise das células que existem nesse líquor. Através desse resultado, o médico ele já consegue esclarecer, né, dar um norte em relação ao diagnóstico do paciente, se esse líquido ele está normal ou se ele não tem o aspecto habitual, o que já é um indício de um quadro infeccioso. O que vai confirmar esse agente infeccioso, aí é a cultura, que aí demora-se mais dias, né, porque o material, ele colocado em meio de cultura para se avaliar se existe crescimento, né, desenvolvimento de bactérias, né, naquele material, e aí vai se demorar mais dias. Mas esse resultado, ele assim, digamos que para critérios epidemiológicos, para se identificar qual micro-organismo foi causador daquela meningite. Mas a suspeita, a análise do líquor, já pode definir, né, para o médico a conduta em relação à profilaxia desse paciente, que deve acontecer o mais breve possível, a partir do início dos sintomas, né, até para se reduzir o processo de transmissão, né? Porque uma vez iniciada a antibiótico terapia eficiente no paciente, em média 24 horas ele já não tem mais transmissibilidade através da nasofaringe. Tudo bem, Deu para obrigado. compreender? Entendi. Muito obrigado. Doutora Amanda, eu queria fazer uma pergunta. Osino Cutrim. Diga lá, Osino. Boa noite. Então, essas questões aí, né? Nesses 24 anos de formato que eu já tenho, a gente já se deparou com esse tipo de situações por várias vezes, né? Em vários hospitais, no Materno Infantil, no Socorrão, em outros municípios também, por onde eu já passei, né? Dos 19 municípios que eu já trabalhei no Maranhão. E assim, a questão é o seguinte, até para a implantação na época dos testes de HIV, que tinha muita perfuração de gente, foi uma luta aqui no município de Bacabal para a gente poder, né? Ele era centralizado na Secretaria de Saúde e tudo. E eu me lembro de uma vez, entre 2008 e 2010, mais ou menos, chegou uma criança, não sei se era de Olho d'Água, Paulo Ramos ou Vitorino, e essa criança, ela passou pelo consultório de pediatria com a doutora Custódia, né? E lá a doutora Custódia imediatamente identificou esses sintomas, né? Rigidez de nuca, febre, vômito e tal, e suspeitou. E aí pediu o encaminhamento dessa criança, né? E alertou todo mundo que já podia ser um caso, né, de meningite. Isso aí só um dia e meio depois, né? As técnicas de enfermagem que estavam na pediatria nesse dia era a Raucélia. A Raucélia hoje é a supervisora administrativa, né? Ela era técnica lá, e a Jaissa, que é assistente social, trabalha na Secretaria de Assistência Social do município. E eu, como enfermeiro, só tinha eu de enfermeiro no município. Eu fui chamado na sala, a gente ficou lá avaliando a criança e tudo e tal. Então, nesse caso aí, só quando ela foi para o hospital de São Luís, no dia seguinte que foram fazer a punção, que se foi identificar que a criança tinha um quadro de meningite. E aí a gente tomou, na época, rifampicina, que era, né, todo mundo ficava urinando laranja, né? A gente brincava com as meninas. Estão me escutando? Estamos, sim. Certo. Então, a gente brincava com as meninas que a gente estava urinando laranja, né? A gente passou quase uma semana tomando rifampicina. E aí, a doutora Custódia foi atrás do município, pegou na regional, até com o Hamilton na regional, e o Anselmo, que até hoje eles trabalham lá na regional. E aí, a gente foi feito o tratamento. Agora, é o seguinte, é aquela questão, né? Nenhum médico no município, na região, quis fazer a punção na criança, entendeu? Aí, então a gente já tem esse profissional que possa fazer a punção, que possa ser analisado, que a gente tem um laboratório já dentro, né? Na época tinha um LACEN, né, que funcionava ali na parte de trás
do centro de especialidades ali, mas médico nenhum. E a gente já tem esse profissional hoje que possa identificar. Esse caso pode acontecer, doutora, na família sua, na minha, de qualquer um de nós, né? E a gente fica sobressaltado, né, dentro do hospital, porque, assim, eu acho que não seja um diagnóstico difícil da gente fazer no próprio município, entendeu? E aí, ter de encaminhar esse paciente 24, 48 horas depois, que se sabe do diagnóstico, a gente passa muito tempo, né, até se fazer a profilaxia para nós mesmos, para tratar nós mesmos. Isso aí é uma questão que a gente tem que levantar, né, nesse sentido, né? Se já tem esse profissional habilitado, esse profissional que se dispõe a fazer isso aí. Os anestesistas não querem. Se for perguntar para eles, não. Eu estou aqui para anestesiar paciente que é de cirurgia e tal, e eles recuam logo, entendeu? Porque que são os especialistas na punção, né? Eles são especialistas na punção lombar. Bom, doutora, então, exatamente, era só esse questionamento que eu gostaria de fazer. Certo. Importante seu questionamento e aí trazendo a realidade da unidade em que nós trabalhamos, né? Então, na unidade em que, tecnicamente, qualquer profissional médico pode realizar a punção, né? Mas muitas vezes pela habilidade, pela experiência, nem todos têm o manejo para realizar o procedimento. Na unidade, como que funciona esse fluxo? Havendo a suspeita, nós temos neuro na unidade, o neuro, ele faz essa punção e o material, ele é encaminhado para o laboratório da nossa própria unidade, né? O Júnior, mais cedo eu vi que ele estava na apresentação, né, aqui conosco, participando. Então, o próprio laboratório, ele faz análise desse líquor, né, e em seguida pode ser encaminhado, a depender da quantidade que foi puncionada, se houver quantidade suficiente de líquor para ser encaminhado, é enviado para a cultura, se não é feito pelo menos a bioquímica, né, então hoje ele é realizado dentro do próprio município, dentro da própria unidade hospitalar, né, o do Laura Vasconcelos. Tá? Claro que, por vezes, o paciente ele pode não apresentar condições clínicas para punção, né? Em alguns casos, em relação à instabilidade do paciente, ele pode não ter condições de, naquele momento, ser feita a punção. Aí, nesses casos, não há como ser feito a análise laboratorial e o médico vai ter que conduzir através da clínica do paciente, mas no hospital hoje já é realizado esse fluxo. Perfeitamente, doutora. Estou agradecido pela resposta. Então, a ideia aqui do convite hoje é a gente discutir um pouquinho sobre as medidas de prevenção em relação às doenças de transmissão aérea, especialmente as síndromes neuroinvasivas, né? E aí o destaque realmente são para as meningites, meningoencefalites. E o que eu queria apresentar para vocês era esse documento do Ministério da Saúde, né, que é o Guia de Vigilância, onde ele levanta as principais agentes de transmissão no Brasil, e aqui tem um capítulo só sobre doença meningocócica, que é digamos assim, o agente com uma transmissão mais fácil. Mas, para essa introdução, a gente lembra, né, que a Neisseria, que é a bactéria que transmite ou que gera, né, que causa a meningite meningocócica, ela habita a faringe, a garganta, de 1/4 da população, e a maioria desses pacientes são assintomáticos. Então, assim, algumas pessoas ficam preocupadas, né, do contato com o risco do paciente que a gente suspeitou ali da infecção, da meningite, mas esse risco ele é comunitário, né? A gente não sabe as pessoas que têm a bactéria. E o contato, ele acontece com as secreções, né? Então, não vai acontecer você passando pela sala, vendo o paciente de longe, e tampouco se você fizer uma assistência ao paciente, mas você fizer devidamente paramentado. Então,
Esse contato com as secreções respiratórias, eles são essenciais para a transmissão. Então, precisa ali ter participado de uma intubação, não está protegido por óculos, por máscara, tá certo? E esse paciente, depois de 24 horas já usando antibiótico, ele já nem consegue transmitir mais essa bactéria. Então, é uma coisa que é relevante quando a gente sinaliza para as equipes, né, que o paciente já está fora do risco de transmissão, porque realmente o tratamento já avançou e a chance dessa bactéria ser transmitida pelas vias comuns estão muito reduzidas, tá? Os outros agentes. Eduardo? Caiu aí para você, gente? Oi, acho que caiu aqui. Parece que ficou mudo aqui sem querer. Voltou. Bom, eu estava falando aqui, vocês ouviram até que hora? Bom, então estava falando da Neisseria, né? Dos riscos de transmissão, que precisa ter contato com as secreções, e aí quando a gente sinaliza, né, que o paciente está em precaução aerosol, essa importância da gente ter essa ideia de que a precaução para esse risco, né, de aerossóis é diferente, né? Então você tem que gerar o aerossol. Então, para ter contato com as secreções aerolizadas, a gente precisa gerar uma pressão ali. Então, na aspiração, quando o paciente é intubado, quando ele faz uma tosse, né, sem resistência, isso pode vir com secreção aerolizada. Então, faz-se necessário todas as medidas de precaução, em especial aqui lembrando também as medidas como a máscara N95, tá? Um outro aspecto que sempre pedem para comentar um pouquinho nas prevenções, além da parte vacinal, das medidas de isolamento, a gente tem a questão das profilaxias, né, ou quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia, ela pode ser necessária, tá? Desde que a gente tenha a população exposta, né, com características de risco, tá bom? Então, se o colaborador, o enfermeiro, o médico, estava ali prestando assistência e ele teve alguma falha de segurança, né? Ou você está ali conversando com os familiares, né? São contatos próximos, né? Que realmente ficaram no mesmo domicílio do paciente e compartilharam o mesmo dormitório do paciente, né? Com pessoas que vivem em ambientes comunitários, em abrigos, em creches. Então, essas pessoas têm um risco, tá? E aí a gente pode indicar a profilaxia para esses que são grupos de risco, tá bom? Esse contato íntimo prolongado com o ambiente ali, respirando o ar, o paciente às vezes está com tosse, com sintomas, ou na hora da assistência que você realmente não conseguiu ter acesso, né, a todas as medidas de precaução adequadas, né?
Então, aí tem indicação de fazer, e aí são esquemas conhecidos. O mais comum deles a gente usa é o ciprofloxacina em dose única, mas não está indicado para todo mundo, né? Então, às vezes o paciente está ali, já foi devidamente estabilizado, às vezes já está entubado, e a gente vai ali fazer uma troca de fralda, ou vai fazer uma mobilização no leito, ou vai fazer uma coleta de exame. Só porque eu fui até o leito desse doente, eu já tenho indicação de fazer a profilaxia? Não, não é dessa forma que o risco acontece, né? Bom, e a respeito dos riscos, né, das síndromes neuroinvasivas, esses são os destaques maiores que eu queria dar. Assim, é uma confusão constante. Primeiro, a questão do tempo do paciente ficar isolado, né, e seguir as medidas de precaução. Então, passado o período inicial de tratamento, 24, 48 horas, para a doença meningocócica, para a meningite bacteriana, o risco geralmente já é muito baixo, tá bom? Quando a gente está falando, então, dessas doenças neuroinvasivas. E, seguindo as medidas de precaução, na hora da assistência, você vai fazer qualquer tipo de assistência que gere risco de aerossol, a gente aprendeu isso bem com o Covid, né? A gente precisa estar fazendo as medidas, proteção óculos, máscara, gorro, avental se necessário, porque a gente não sabe qual o risco que a gente está enfrentando naquele doente que a gente está ali ajudando em uma emergência, tá bom? Bom, gente, a ideia inicial era mais eu tocar um pouquinho nisso aqui, mostrar que existe uma fundamentação, né, que existem normas, regras que são estudadas e atualizadas, isso a parte do Ministério da Saúde coordena, né, mas grandes universidades, centros de pesquisa estão sempre atualizando essas informações, e então isso é uma coisa bem consolidada em termos de segurança, tá? E agora me deixo aqui à disposição para tirar alguma dúvida de vocês e poder trazer mais informação e retirar algum tipo de dúvida ou medo que vocês possam trazer, tá bom? Fico à disposição. Obrigado, doutor Eduardo. Pessoal, alguém tem alguma consideração para fazer? Todo mundo conseguiu ouvir bem? Que tal se todo mundo que está aqui na sala abrir a câmera? Fazer aquela boa selfie, doutor? Então, é a hora da gente ver os robôs e os alunos. Sejam bem-vindos. Orlando. Rosina, Orlando, Daniel. Legal. Joyce. Nilda. Ailma. Legal, gente. Vamos tirar as dúvidas. Quem não for falar, fecha o microfone que é vir pro barulhinho, tá bom? Então, eu friso aqui que um dos motivos desse momento, né, desse convite, que aproveito esse momento para agradecer também a Amanda, ao José, que organizaram aí, assim, é para trazer essa oportunidade de todos conversarem, colocarem para fora as suas dúvidas, né?